2 Coríntios, capítulo 4, diz: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém. Pode sentar. Irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo, este que o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Coríntios e dizendo: olha, se o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Para os que se perdem. Mas ele está escrevendo e, na verdade, dando uma bronca na igreja. O questionamento, a briga do apóstolo Paulo com essa igreja de Coríntios aqui é terrível. As cartas de Coríntios, na verdade, são tudo respostas que Paulo está dando àquela igreja das perguntas que eles mandam para Paulo. São as perguntas mais absurdas. Em determinado momento, Paulo diz assim: olha, eu vos dei leite a beber, porque vós não suportaríeis a palavra como ela tem que ser pregada. Eu dei para vocês o mínimo, o básico. Vocês são carnais. Vocês não têm estrutura para suportar a palavra como ela é. Que coisa! Está escrevendo para uma igreja e o tempo todo é bronca, né? Chega uma hora que Paulo diz assim: olha, eu falo mais língua que todos vocês. Porque dentro da igreja tinha uma briga ridícula de gente dizendo que era mais santo que o outro porque falava mais língua estranha. E Paulo está dizendo: não tem nada disso. O maior dom é o amor. E Paulo começa a ensinar e diz: vocês são carnais. Tinha casos lá terríveis de intimidades em famílias. Tudo isso estava transparente. E Paulo, enfim, essa introdução para você entender que quando Paulo está escrevendo para Coríntios, o contexto normalmente é bronca. Está descendo o cajado. A igreja de Coríntios foi uma igreja fundada por Paulo. E eles se diziam inferiores às outras igrejas porque tinham sido fundados por Paulo. Tem cabimento uma coisa dessa? Está na cara que eles não conheciam bem quem era Paulo. Muitos exaltavam mais as outras igrejas, eles próprios, porque tinha sido fundada por Pedro, pelos outros apóstolos, e eles estão se achando inferiores porque foram fundados por Paulo. O contexto de Coríntios, de uma maneira geral, é bronca. É descendo cajado, é descendo chicote. Aqui eu quero que você entenda que ele diz no verso 4: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Existe uma diferença de um ímpio para um incrédulo. Não existe? Se o camarada ele nunca ouviu a verdade, ele nunca teve um contato com a verdade, com a santidade de Deus, com a palavra de Deus, se ele nunca teve esse contato, ele não é um incrédulo. Por quê? Ele não tem motivo para crer.
se não foi apresentada a ele a verdade. Ele pode simplesmente ser alguém dado e entregue a uma impiedade, até mesmo por não conhecer o padrão da verdade ainda. Mas se Paulo está dizendo incrédulo, está dizendo que foi alguém que teve contato com aquilo que deveria crer e não creu. Esse é o sentido. E ele está escrevendo isso justamente para quem? Para uma igreja. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês que eu já disse. Hoje, a porta das igrejas, se a igreja não tivesse caído, a porta das igrejas estaria assim, ó. Um monte de gente querendo ser curado, querendo ser liberto, querendo ter uma palavra de direção para a sua vida. Mas o grande problema foi que a igreja fracassou na sua missão. A igreja se tornou incrédula. Hoje nós temos igrejas, ao invés de estar fazendo oração pelos enfermos, estão distribuindo remédios. Igrejas mais preocupadas em aparecer para a sociedade, para cair na graça da sociedade, distribuindo cesta básica, cheque cidadão, tudo uma maneira carnal de querer apresentar-se a um espiritual, que não funciona, não tem como funcionar. A única fonte de edificação que existe é a palavra de Jesus Cristo. O único recurso que nos foi dado para mover neste mundo é a palavra do Todo-Poderoso. Se a igreja deixa de crer nesta palavra como fonte única, a igreja se tornou incrédula. E Paulo está dizendo, olha, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Olha, o Deus deste século quem é? Satanás. Cegou o entendimento dos incrédulos. Eu estou dizendo que incrédulo foi aquele que se tornou igreja, mas que agora está descrente. Eu estou dizendo que foi o diabo que fez isso? É exatamente o diabo que fez isso. Tem pessoas que começam bem, começam firmes com a palavra, mas depois retrocedem, caem. Tem pessoas que começam numa fé que vai atravessar a muralha de concreto, vai atravessar todas as barreiras, daqui a pouco está caidão lá no seu canto. Sabe por quê? Porque as lideranças incrédulas jogam sobre ela a incredulidade. Normalmente, quando uma pessoa recebe Cristo Jesus na sua vida, ela recebe porque recebeu uma palavra de verdade. Ela recebe porque houve uma palavra que anunciou para ela alguma coisa boa. Então ela começa a entregar a sua vida no altar de Deus, e ela começa a ir para a Bíblia. E quando ela começa a ler aquelas coisas gloriosas na Bíblia, vem as lideranças e dizem assim: não é para esse dia, não é para esse tempo, isso é para tempos distantes, isso é foi para outras gerações. Essa incredulidade que as lideranças jogaram sobre a igreja, matou a igreja, destruiu com a igreja. Se a igreja não tivesse sofrido essa afronta das próprias lideranças e se tornado incrédula, irmão, hoje nós estaríamos vivendo uma glória tremenda. Uma glória em que Cristo Jesus realmente poderia vir a esse mundo com uma paciência para rebanhar uma multidão. Enquanto que o que nós estamos vendo profetizado é que poucos serão salvos, porque a igreja fracassou terrivelmente na sua missão. Nós temos visto pessoas curadas abundantemente em nosso meio, mas nós temos pagado o preço de centralizar na nossa vida a palavra de Deus. A igreja que caiu, ela trocou a palavra por uma série de coisas. Vê se você vai começar a entender com muita clareza agora. As igrejas estão fazendo campanhas, estão fazendo correntes, as igrejas estão distribuindo objetos ungidos, pessoas com alianças na mão. Aí você pergunta: que aliança é essa? Eu fiz um pacto com Deus. Fiz um pacto com Deus, eu coloco uma idolatria no dedo. Quem é o culpado dessa pessoa estar nessa ignorância? A liderança.
Essas igrejas estão por aí se arrastando pela sociedade, arrebanhando multidões com o marketing, com a mídia, com o jornal, com a TV, e o povo está caminhando, e vai chegar uma hora em que o povo vai se desesperançar. Você tem uma grande missão. Você entendeu que a Bíblia é a palavra de Deus? Você compreendeu que Mateus, Marcos, Lucas e João é o Evangelho de Jesus Cristo? Eu tenho uma notícia para você. Eu conheci um crente com 5 anos de igreja, que não sabia me dizer qual o primeiro livro do Novo Testamento. E eu desafio a uma pessoa que não queira nem compromisso com Deus, entrar neste lugar 1 mês e não aprender isso, nem que ela não queira aprender. Por isso que eu digo, de quem é a culpa da igreja estar caída? Das lideranças que se corromperam e profanaram atrás dos púlpitos. Porque aqui, mesmo que não queira aprender, vai aprender, porque a verdade, o correto está sendo pregado. Pessoas que ainda não entenderam que o Novo Testamento é composto pela vida de Jesus Cristo. Eles não sabem ainda o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? Mateus, Marcos, Lucas e João. Isto é o Evangelho. E tem pessoas de outras denominações com 7, 8, 10 anos de igreja que ainda não sabem o que é o Evangelho, ainda não sabem em que deveria basear a sua vida. Estão baseando a sua vida nas discussões de Paulo em Coríntios, nos chicotes de Pedro aos judeus da dispersão. Não tem conhecimento, e a Bíblia diz que o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. As lideranças estão fazendo de tudo, irmãos, para arrebanhar vidas. Eles acham que igreja é contada por quantidade. Se fosse por quantidade, quando Jesus Cristo desceu a este mundo, ele não teria escolhido 12. Ele teria escolhido uma multidão. Ele escolheu 12, e com aqueles 12 foi dito: estes que transtornaram o mundo chegaram também até nós. Irmão, você não está entre uma multidão, mas você está cheio do Espírito de Deus. É esta palavra que o Espírito Santo está pairando sobre ela, que vai te levar a mover águas e águas por aí. E como eu já tenho dito, você vai ser invejado. Vão olhar para você e vai dizer assim: esse garoto não pode falar isso, falaram de mim, por que não vão falar de você? Esse rapaz não pode pregar isso, mas eu te digo uma coisa, eu te desafio: prega mesmo, rasga o verbo, nua e cruamente, fala mesmo, quer eles ouçam, quer deixem de ouvir, porque Deus vai testificar a palavra. O Espírito Santo só trabalha na vida de valentes. Os covardes, volta para casa, está lá escrito no exército de Gideão. Agora, as pessoas estão dentro das igrejas e estão cegas. Aí, como já falamos redundantemente, no final da sua vida vai estar em cima de um leito de hospital. Mas eu passei a vida toda dizendo que Jesus curava. É um Jesus fictício. Passou a vida toda dizendo, não vivendo. É tempo de viver o que a Bíblia diz. É tempo de você ver os paralíticos se levantarem. É tempo de você ver um morto assim e ter fé, convicção de que Jesus Cristo levanta o morto. É tempo de viver o Evangelho, isto é, Evangelho. Deixa os incrédulos para lá, e esses que nesta mesma hora estão ouvindo a nossa voz, e estão dizendo: não é bem assim, que voltem para casa os covardes. É assim sim. Porque Jesus Cristo não é homem que mente, nem filho de homem que se arrepende, e Ele opera mesmo. Não servimos um Deus de ficção, servimos um Deus que é Espírito e vida, e que se manifesta conforme revelam as Escrituras. Amém. Irmão, você foi chamado para transtornar esse mundo. Você foi chamado para tacar fogo nessa terra. Você não foi chamado para ficar acomodado num banco. Você não foi chamado para conquistar ouro e prata. Você não foi chamado para desfilar de carro bonito. Você não foi chamado para ter casa própria. Você foi chamado para ver a glória de Deus. Foi para isso que você foi chamado. E você não pode admitir viver menos que isso.
E tem pessoas, e no nosso meio essa noite tem pessoas que estão tão acomodadas, meu irmão, que essa palavra não vai fazer o mínimo efeito na vida delas. Elas estão acomodadas, as lideranças mataram ela. Quando elas entravam na igreja para orar, pastor, ora pelo meu negócio, pastor, ó Deus, abençoa o negócio da irmã. Vem no outro dia, pastor, ora pelo meu negócio, ó Deus, abençoa o negócio da irmã. Nada disso, meu irmão. Aqui a gente, quando alguém vem, ora pelo meu negócio, a gente diz assim, ó, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia! Glória a Deus! Isto é evangelho. Evangelho não é você andar em busca de ouro e prata, dos bens dessa terra. Jesus Cristo não mandou juntar tesouro nessa terra. Ele disse a juntar tesouro. Mas os incrédulos dentro da igreja estão se matando, estão matando outros. E o diabo está desfilando. Meu irmão, aqui próximo da gente, tem uma igreja, não vou falar o nome, que essa mensagem vai para o rádio, vai mesmo. Tem uma igreja aqui bem pertinho da gente, que dentro dessa mesma igreja tem profetas. E os próprios profetas desta igreja já viram no altar de um lado um demônio, do outro lado outro demônio. Eles mesmos, dentro da igreja, eles vêm e falam. E viram mesmo. E os frutos estão aí para quem quiser ver. Sabe o que acontece? As pessoas estão cegas. O Deus deste século cegou o entendimento. As pessoas estão tão cegas na sua compreensão que está achando que tudo que tem um púlpito e banco é igreja. Igreja é o lugar onde você entra e ouve o que diz a Bíblia. Quer ver um tipo de liderança que tem assassinado gente? Isso aqui eu tenho a impressão de que enquanto eu viver nessa terra eu vou falar nisso. As igrejas das oportunidades. Está aqui o irmão nos visitando, o irmão está com a oportunidade. Aí o irmão diz assim, é aqui mesmo que eu vou ficar. Vazio, nunca leu nem Mateus, vazio de tudo. Aí chega na frente, blá, 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 e a liderança é mais um para somar no banco. As lideranças acham que igreja lotada é bênção de Deus. Já teve gente dizendo para mim, olha aquela igreja, olha como cresceu. Se Deus não tivesse naquele negócio, cresceria tanto assim? E eu sempre digo, vamos nos converter ao Deus da Babilônia romana, porque não há instituição maior do que essa na face da terra. É por tamanho? Jesus Cristo disse que muitos são chamados, mas muito poucos escolhidos. Meu irmão, Paulo está falando do ministério dele, pelo que, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Ele está discutindo com a igreja. Ele está dizendo, olha, vocês se tornaram incrédulos. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz da glória do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque nós, ele está dizendo, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Ele está dizendo, nós não estamos aqui pregando a nós mesmos. Nós estamos pregando Cristo Jesus, o Senhor. Ele está dizendo isso para a igreja de Corinto. Vocês têm que deixar de ser incrédulos. Vocês têm que crer. Jesus, ele está dizendo, eu vos dei leite a beber, vocês são como meninos, vocês precisam crescer. Meu irmão, e quando você examina os contextos das cartas de Coríntios, você fica simplesmente horrorizado. Você fica estarrecido. Como é que uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo, um homem tão sábio na palavra, como é que aquela igreja conseguia ser tão problemática? Se tornarem tão incrédulos a ponto de o diabo estar passeando, discutindo quem falava mais língua, discutindo um monte de coisa que não edificava ninguém, discutindo sobre as genealogias, se perdendo em tantas coisas inúteis, enquanto que Jesus Cristo deixa o seu evangelho e diz, se tu creres, verás a glória de Deus. Irmão, é o tempo das pessoas baterem na tua porta para te pedir ajuda. É o tempo das pessoas te procurarem. Sabe que pessoas? O ímpio? Não, os incrédulos, teus irmãos em Cristo, de outras igrejas, que viveram sem a palavra, é o tempo deles baterem na sua porta.
É o tempo deles olharem para você e dizer assim, você é crente, eu também sou, por que a nossa vida é tão diferente? Você vai dizer, porque eu não sigo uma liderança, eu não sigo um rótulo, eu não sigo uma denominação, eu não sigo um pastor, eu sigo Deus da Bíblia, Cristo Jesus, o Senhor, é esse que eu sigo. Aleluia! Glória a Deus! Tem igreja aqui perto da gente, meu irmão? Eu fui chamado para falar, isso eu posso falar. Que as pessoas já botaram lá, hora de oferta. Bota a oferta aí, canta um hino, vamos tirar a oferta. Cantou, tirou a oferta. Agora, fulano, abre a caixa aqui de oferta. Vamos ver quanto tem. Abriu, viu lá umas moedas. É isso, igreja, que vocês têm para ofertar? Isso que é oferta para Deus? É assim. Lembra da palavra que foi lida aqui? Homens amantes de si mesmo, avarentos, gananciosos, detratores, sem respeito, sem dignidade, sem honra, sem moral. É isso aí. E quando a Escritura está falando, Paulo está escrevendo para Timóteo. Paulo está falando para Timóteo de quê? Do mundo? Ora, irmãos, no mundo sempre existiu aquela lista infiel, etc, etc, que Paulo está falando. No mundo aquilo sempre existiu. Paulo não precisava falar daquilo para Timóteo, se aquilo fosse no mundo, porque no mundo todo mundo está vendo. A Bíblia não foi escrita para o mundo, a Bíblia foi escrita para o crente, para a igreja. E Paulo está dizendo para Timóteo, virão homens assim, exatamente como foi dito aqui. Esses homens estarão dentro da igreja. Pedro também escreve e diz, sabe onde eles estarão? Se banqueteando convosco. E Ezequiel diz, sabe o que? Eles vão explorar a lã da ovelha. Eles vão arrancar o couro. É isso que Ezequiel diz. E os outros profetas também, Jeremias, olha, homens que no meio do rebanho não terão piedade, vão arrancar tudo. Aí depois, irmão, você vai ser convidado para pregar em algumas igrejas. Quando você pregar, as pessoas vão te olhar torto. Quando eles te olharem torto, você saberá que ali está mais um mercenário, porque só não recebe a palavra da verdade quem é mercenário. Eu preguei numa igreja, eu não entendia por que o pastor, não sabia que era pastor, aquele homem lá na frente me olhava tão torto, me olhava tão, o tempo todo. Eu dizia, o que aquele camarada quer comigo? E estou pregando, e o homem está olhando torto, e estou pregando, preguei, acabou o culto, e o homem me olhando torto o tempo todo. Depois eu fui saber que era o pastor da igreja. Ouviu o que quis e o que não quis, não gostou, sabe por quê? Porque a palavra da verdade espetou ele. Você não foi chamado para fazer amigos, você foi chamado para fazer discípulos. Aleluia. Você não foi chamado para agradar homens, você foi chamado para agradar a Deus. Não foi homem algum que derramou o sangue por você. Não foi homem algum que te deu a palavra de poder e autoridade. Não foi homem algum que te deu o Espírito Santo. Não foi homem algum que te fez promessa de 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não ser atingido. Não foi homem algum que te cura e que põe o pão na tua mesa. Não foi homem algum. Você não deve nada a homem nenhum. Você tem que se vestir e revestir da palavra de Deus. Estamos vivendo o tempo das igrejas mortas. O tempo das igrejas incrédulas. Irmão, olha, a fé, a oração, não é bem assim. Jesus cura, não, eu sei que Jesus cura, mas incrédulos. Jesus cura todo mundo, menos eles. Tem casos que Jesus vai levar. Eu com o pastor André já fomos orar na casa de pessoas com câncer. Chegou lá e Deus falou assim, vou levar. No dia seguinte tinha levado. Recebemos a ligação, faleceu. Amém. Agora, quantas e quantas pessoas com câncer neste lugar já entraram e saíram curadas? Aleluia! Quantos corações já foram trocados? Quantas veias, quantas artérias? Quantas veias do cérebro já foram trocadas neste lugar? Quantos cistos, quantos ovários já foram trocados? Quanta glória Deus já tem feito? Nós não somos incrédulos. Aleluia, glória a Deus.
Nós cremos. Cremos a ponto de apostar a vida. Não é um crer distante, não. É um crer próximo. É um crer de apostar a vida que Deus faz. Quando a gente ora, a gente sabe que Ele faz. Ele nos honra quando abrimos a nossa boca. Quantos de leucemia já tiveram sangue trocado neste lugar? Quantos? Nós não somos incrédulos. Agora, o Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos. Cegou o entendimento dos incrédulos que estavam no mundo. Se já estavam no mundo, já estavam com Ele. Ele invadiu a igreja poderosamente e criou doutrinas terríveis e acabou com a igreja. G12, o câncer das emoções, está aí para quem quiser. As campanhas e as correntes estão aí para quem quiser. Os objetos ungidos, as águas do Rio Jordão, haja hipocrisia e pilantragem. A terra que veio do Monte Sinai, o diabo está passeando dentro dos lugares, mas está dando dinheiro, porque ele tinha oferecido para Jesus em Mateus 4, então, como eles são gananciosos, está tudo bem, estamos desfilando de carrão, temos isso, temos aquilo outro. Aí depois vem alguns hipócritas e viram para mim e dizem assim, você não acha que todo mundo deveria pregar o amor? Eu digo igual João Batista, raça de víboras. Igual Jesus, fariseus, saduceus, hipócritas. Igual Jeremias, vocês estão entrando no templo para adorar? Deus não vai ouvir? Vocês estão todos errados e querem ouvir Deus. É assim que se prega o amor, pregando a verdade. Irmão, o Deus deste século, que é o diabo, invadiu a igreja e está passeando direto com crente. Tem gente que diz, eu nasci nessa igreja, eu vou morrer nessa igreja, né? Está morto já há muito tempo, já esqueceu de deitar. Tem gente que diz assim, eu me converti ali, eu vou ficar ali até o fim. Está acomodado, não quer saber de mais nada. Está tudo bem, está vivendo as suas misérias, o seu saláriozinho, tem lá o seu negócio, sei lá o que, está tendo um recursozinho, está tudo bem. Milhares de almas, ano após ano, descem ao inferno e o cara está tudo bem, com um saláriozinho, uma miséria de R$1, milhares de almas sofrendo, milhares de gente se despencalando ao lado do camarada e o camarada está tudo bem, eu estou abençoado, tenho um salário de R$1.000 por mês. Ele não tem a mínima visão de alcançar um ministério, como Paulo diz aqui, ó, pelo que tenho este ministério segundo a misericórdia que me foi feita. O camarada, ele só pensa no salário, ele só pensa na conquista da terra, ele só pensa no ser o empresário, ele só pensa na família dele. Eu tenho que deixar um patrimônio para a minha família. Negativo, a igreja tem que deixar um patrimônio para a humanidade, que é o sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho. A igreja tem que deixar um patrimônio para essa humanidade. Eu tenho que ser um referencial nessa terra. Quando eu partir dela, hão de falar no meu nome, porque eu sou de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Não estou preocupado em deixar uma mansão para o meu filho. Se eu deixar para o meu filho a fé que eu tenho, ele conquista o mundo. Aleluia. Glória a Deus. É isso que eu preciso. Igreja, meu irmão, não é lugar de covarde. Igreja é lugar de gente muito valente. Tem muita gente que se acha crente até a hora que me ouve pregar. Eu tenho dito isso por aí em muitos lugares. Tem muita gente que se acha crente até a hora que me ouve pregar. Quando me ouve pregar, não se acha tão crente quanto parecia. O camarada está nessa terra em busca do ouro, em busca da prata. Jesus foi um pobretão, não tinha onde reclinar a cabeça. Eu desafio alguém a fazer as obras que ele fez, conquistar o trono que ele conquistou. Nosso trabalho é edificar vidas, não é conquistar ouro nem prata, porque reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, acrescentará o ouro e a prata que Deus quiser acrescentar. Eu não tenho direito de estar perseguindo essas coisas, senão não sou servo de Deus. Você tem buscado o reino de Deus e a sua justiça? Aleluia. O que está te faltando? Está te faltando alguma coisa? A tua saúde acabou? As tuas vestes?
o teu pão de cada dia? Os teus filhos estão mendigando pão? Estão sem uniforme? Não, porque Deus é fiel e vela sobre a sua palavra para cumprir. Agora, irmão, me deixe ser redundante. Pague o preço da verdade. Não esteja preocupado em fazer amigos. Não interessa quem vai ficar desagradado. Interessa que Jesus Cristo fique satisfeito contigo. Glória a Deus. É isso que interessa. Tem muita gente, meu irmão, que já está com a vida sepultada de tal maneira que nada mais a despertará. Nada mais a despertará. Tem gente que, por mais que ouça que existe um inferno, que a humanidade está se precipitando ao inferno, ela não vai entrar no quarto dela e fazer uma oração: Senhor, que eu seja um instrumento pelo menos para salvar uma alma. Ela não vai, está morta, está sepultada. As lideranças a mataram, pisaram na cabeça dela. As lideranças criaram os seus rituais. As lideranças criaram os seus padrões e obrigou a humanidade a se enquadrar neles. Mas você aqui não está enquadrado o que lideranças dizem, você não está enquadrado nos conceitos denominacionais. O teu Deus que você adora é você e Ele na intimidade do teu quarto, em espírito e em verdade, e aquilo que Ele te mandar fazer, você faz. E acabou a história. Você não depende de pastor, você não depende de igreja, você depende do sangue do Cordeiro e da palavra do testemunho. É assim. E pode se preparar, geração Jesus Cristo. Pode se preparar para ver a terra tremer. Pode se preparar para ver muita gente dizendo assim: vem cá, você é daquela igreja? É, porque as pessoas têm esse referencial. Então vai na minha casa orar por mim. Você é daquela igreja? Me ensina aí alguma coisa da Bíblia. Você vai ver muita gente com 10, 15 anos de igreja, tem que sentar na sua presença e dizer: me ensina qualquer coisa, por favor, me ensina qualquer coisa. Você vai parar na frente de muita gente com 20 anos de igreja, meu irmão, e vai falar coisa que as pessoas vão dizer: ué, aonde você aprendeu isso? Você vai dizer assim: com a palavra de Deus, com a Bíblia, com o Espírito Santo. Quando você começar a ouvir Deus e dizer: Deus fala, e as pessoas dizem: como que Deus fala? Até hoje tem crentes incrédulos, ouvem uma profecia e questionam, não sabem discernir da mão esquerda para a direita. Você prega as coisas, não, é muito radical, não é bem assim. Radical foi Jesus Cristo, esse foi radical. Radical foi João Batista, radical foi Isaías, radical foi Jeremias, Ezequiel, radical foi Deus, quando chamou a nação de Israel de povo obstinado de coração, de povo de dura cerviz. Isso é que é radicalismo. Mas nós estamos perseguindo a mesma estrada e vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Somos radicais sim, porque a verdade não pode ser dividida. É sim, sim. Não, não, o que passa disso é do diabo. Irmão, 7. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Esse tesouro que ele fala é o ministério. Nós somos um vaso de barro, nós somos frágeis, mas o desejo que arde no nosso coração joga qualquer muralha por terra. Nós somos fracos sim, sabemos que somos fracos, mas estamos escudados num Deus que não tem fraqueza. Num Deus que é tremendo, num Deus que pode tudo, e diz: operando eu, quem impedirá? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhar até ser dia perfeito. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas de águia, correrão e não se cansarão. Eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te cura. Eu sou a tua sombra à tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor é quem te guarda, te guardará de todo mal, a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre. Aleluia. Que se levante o diabo, cadê ele? Que se levantem os homens sejam lá quem for, que se levantem.
Eu ponho à prova a palavra que diz Jesus Cristo é o Senhor. Quero ver que se levantem os homens. Irmão, aprenda como diz a Bíblia, pregar a verdade. E aprenda, como diz o próprio mundo, não tenha papa na língua. Não interessa se quem está diante de você tem terno e gravata ou carro bonito. Você foi chamado para pregar o evangelho, para rico, para pobre, para grego, para troiano, para quem está num pedestal, para quem está caído debaixo de um viaduto. Todo ser humano é uma alma carente de Deus, independente do que ele possua. Este é o teu compromisso. Deus não olha para o homem pelo que ele tem, olha para o homem pelo que ele é. E assim nós temos que olhar. O Deus deste século cegou o entendimento. Quer ver como cegou? Uma igreja aqui próxima do Maracanã, que graças a Deus já fechou. Como Deus é bom. Graças a Deus já fechou aquela praga. Pegava quem tinha dízimo alto, porque tem igreja por aí, que quem tem dízimo alto, eles anotam tudo, né? Tem planilha de quem dá dízimo, quanto deu, quanto não deu, e lá o cidadão, nessa igreja lá do Maracanã, não vou falar a denominação, porque existem muitas igrejas com o mesmo nome. Na hora de começar o culto, pegavam umas cadeiras, as mais bonitas, botava à frente, e todas aquelas pessoas, as 10 pessoas que mais tinham um dízimo alto, o mercenário hipócrita, que tinha uma igreja no Maracanã, mas morava na Barra, convidava aqueles que davam o dízimo alto para se assentar à frente da igreja. E tem gente que chama um mercenário desse de pastor e um lugar desse de igreja. Mas Deus é bom e poderoso. Essa praga já fechou. Glória a Deus. Isso para mim é uma praga. Um evangelho que faz acepção de pessoa, de um ser humano, pelo que você possui. Isso é uma praga, isso é um lixo. Eu tenho nojo disso. Isso é um lixo. O evangelho do meu Cristo não olha para o homem pelo que ele tem, senão Jesus Cristo não virava para aquele jovem rico, vai e vende tudo que tu tem e dá aos pobres, segue-me, tesouro tenho eu no céu, se tu quiser, se tu não quiser, segue teu caminho. Ele seguiu, Jesus disse, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha, do que um rico desse aí entrar no reino dos céus. Evangelho é não fazer acepção de pessoas. Evangelho é você não querer saber quem está te ouvindo. O que te interessa é quem te mandou falar. Isso é que interessa. Quem vai te ouvir não interessa, porque a Bíblia diz: quer ouçam, saberão que houve no meio deles um profeta. Quem está enfermo nessa noite vai sair curado. Quem precisa de uma palavra de direção vai receber, porque o Senhor desta palavra está presente aqui. Quem está morto vai ouvir de Deus: tu estás morto, e recebe a palavra se quiser, porque operando Ele, quem impedirá? Nós vamos ficar por aqui. Há muito a ser dito, e como há, mas o tempo é terrível. O relógio vai adiante numa velocidade incrível. Mas um dia, nós teremos cultos de maior duração neste lugar. Porque o Senhor tem falado que vai trazer gente dos 4 cantos a este lugar. E nós vamos ter muito para falar. Porque muitos vão pisar nesse lugar e vão tomar os seus caminhos das suas igrejas de novo. E não serão mais inocentes diante de Deus. Ouvirão a verdade, porque o nosso compromisso é com a verdade. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.